Olá, Daniel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Porque eu acho que eu não tinha recebido o recado. Ah, agora deu certo, agora foi. Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem? Como que você tá, Daniel? Tudo bem? Tudo bem, batalha aqui. Batalha, né? Prazer falar com você novamente, viu? É, Nós falamos faz o quê? Uns 30 dias? Ou mais? acho que os 3 meses. Uns Foi no final do ano três meses. passado, Foi né? pelo ano passado. Passa rápido, né, Daniel? A vida tá passando muito rápido, né? É. Daniel, tô Então, à sua doutor, disposição aqui, viu? eu queria dar andamento aí dos processos. É, E eu tinha um pouco de dinheiro guardado aí, que era minha reserva de emergência, mas eu resolvi fazer alguns trades aí, porque eu ia ficar sem dinheiro nenhum, né? sei. Acabou que na ansiedade toda aí eu acabei perdendo dinheiro e eu não consegui ainda, eu até queria pagar à vista, né, o valor dos processos. Mas não se preocupa em relação a isso não, Daniel. Isso você faz, é bem financeiro, não sou eu que cuida disso, né? Eu falo que eu sou o dono do escritório, mas eu sou muito profissional. Então eu fico no processo, que é o meu foco para poder dar tudo certo, que eu amo de paixão. Só para relembrar um pouquinho, Daniel, vamos conversar um pouquinho de novo sobre o que você deseja nas estratégias. Nós conversamos, eu te dei o parecer, mas só para relembrar. Eu não entrei aqui no relatório, mas só para relembrar. Bom, na verdade a gente tinha conversado sobre um processo de uso capião Tá, de um galpão, que é a herança, né, e minha mãe está morando nele. A gente conversou também brevemente sobre um processo que a minha mãe tem de um sítio que ela era dona, não no papel, mas ela também era dona, meu avô comprou para minha mãe e para meus tios. Só que como eu morava nos Estados Unidos, ficou só no nome dos meus tios. Esse sítio foi vendido para os invasores, eles chegaram a começar a pagar minha mãe, só que depois meu tio e meu primo, né, que era filho do meu outro tio que faleceu, entraram com um processo tirando minha mãe da história da negociação. E agora o comprador, ele quer o dinheiro de volta, que ele tinha pagado aí um valor relevante para minha mãe, ele quer o valor de volta, então ele está processando ela. tá. São só duas situações, né? A primeira situação, é possível fazer uso capião de herança, já está pacificado, nós temos uma RESP, essa RESP, que é o recurso especial, já declarou sim a possibilidade. O uso capião de herança, o de herdeiro, a única diferença que tem para outros é que você precisa ter dois requisitos a mais, que é a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. A posse exclusiva, você tem que, de fato, ou aluga, ou empresta, ou mora no local, ou tem comércio, pode ser a posse alternada também, mas a posse é só sua. Você que tem a chave do portão, a chave do cadeado, eu falo para os alunos, né? Você tendo isso, a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel, pronto, você está apto a fazer os capião de herdeiro, objeto de herança, e a chance de ter sucesso é muito grande. Só se pegar um juiz, uma juíza muito desatualizado para julgar improcedente, mas em segundo grau, terceiro grau, você reforma normalmente com facilidade até, porque está muito bem pacificado esse assunto, viu? Perfeito. E você falou que leva uns 3 anos esse processo, mais ou menos? O uso capião já foi uma ação demorada. Hoje, eu tiro pelo que eu vejo aqui no escritório no Brasil todo, a gente tem processo de uso capião no Brasil todo. A média é 1 ano e meio a 3, essa é a média. Tem muitos casos de 1 ano, no Fórum de Osasco, já no João Mendes também, no Fórum Central, já aconteceu. Não são poucos, mas a maioria 2 anos e meio, 3 anos, é a média. Pode ser mais, pode ser menos, mas é a média. A não ser que enroscar, mas é muito difícil. Eu falo que o processo que vai enroscar, não vai enroscar por ser uso capião, vai enroscar por cartório ser ruim, o juiz, a juíza, os funcionários não trabalham, prestam serviço com qualidade. Então, qualquer processo que chegar ali daquele cartório vai enroscar. Esse papo que a ação de uso capião é demorada, já foi. Eu dei uma entrevista na TV Justiça recentemente, o outro doutrinador que estava ali, os capião é demorado. Eu falei, não sabe, não faz. Pode escrever livro, dar aula, mas não faz, porque não é mesmo, né? Eu tenho outras ações cíveis aqui, eu sei que o uso capião não é uma das ações mais demoradas, pelo contrário, hoje eu sou muito mais a celeridade do uso capião do que as possessórias, um divórcio litigioso, contencioso, né? Perfeito, doutor. E uma dúvida, eu estou querendo alugar esse galpão. Minha mãe está querendo sair de lá, ela comprou um sítio aí no começo do ano passado, e o galpão realmente é um galpão industrial, um lugar ruim de se morar, né?
e está sendo ruim para a saúde dela, ela está querendo se mudar de lá. Ela mora lá já há mais de 5 anos, mas ela está querendo ir para o sítio e eu estou pensando em alugar o galpão. É possível fazer isso? Pode ser feito antes ou tem que ser feito depois que entra com o processo, ou tem que esperar o processo terminar para ela poder sair da posse do galpão? Na verdade também é outro boato equivocado, né? Quando nós falamos de uso capião, a posse para o uso capião ela pode ser direta, indireta ou alternada. A posse direta você mora lá, ou tem um comércio. A indireta você aluga ou empresta, e a alternada você toma conta. Então, o fator dela sair de lá e alugar, isso até ajuda. Com um contrato de locação desse, se você junta no processo, você está provando o ânimos domini, a alma de dono. A pessoa enxerga ela como dona para pagar aluguel, e vocês se enxergam, se sentem donos. Então, isso ajuda ainda no requisito, o ânimos domini. Os campeões tem que ter 3. Posse, vocês têm. Mansi pacífica, também. Ânimos domini é a alma de dono. Então, é uma forma de provar a alma de dono, tá? Não implicaria em nada, viu, Daniel? É que eu acho que provavelmente a pessoa que vai alugar, como é um galpão de valor elevado, né, a pessoa que vai alugar vai querer a assinatura de todos os proprietários, todas essas coisas. Vai. Mas a lei do data ela deixa muito claro quem pode ser o possuidor, o proprietário ou o possuidor. Então eu não preciso ser proprietário para poder alugar. Vocês são possuidores, vocês são legítimos a serem locadores, tá? Perfeito. Então eu posso estar alocando o galpão mesmo antes dela entrar com o processo de uso capião. Pode sim. Pode sim. Não só pode como deve, né? Dependendo da situação, que é o caso, né? Mora em um lugar muito grande, a locação é um valor rentável porque é um lugar comercial, você consegue facilidade para outro lugar. Então, claro, com certeza, viu? É um boato bobo até falar que não pode. Perfeito. Vou começar a dar uma olhada nisso porque a gente está numa situação financeira difícil agora nesse momento, né? E ajuda vocês, né, Daniel? Ajuda, né? Faz uma locação aí que pega um valor do dobro, pelo menos 3 vezes mais o valor do aluguel, poxa, ajuda, né? Então, ajudaria sim. Então, enquanto eu conversei com a menina lá da secretaria sobre os pagamentos, e perguntei da possibilidade sobre parcelar os honorários do cartão de crédito. Ela falou que tinha que conversar com você sobre isso. Mas você falou com quem? Você falou com... Porque é a Ana Paula que cuida disso, ela que é a gerente financeira, né? Eu acho que foi com a Ana. Ela falou que eu tinha que conversar com você sobre pagar, fazer o parcelamento dos honorários. Eu autorizo sim, tá? Eu autorizo. Autorizo sim, importante é te ajudar. Eu estava tentando juntar o dinheiro para pagar à vista, né? Mas se puder parcelar no cartão, a gente já consegue dar andamento nos processos. E outra coisa, é algo que vai demorar pelo menos 3 anos, então paga no cartão, paga parcelado, vem com ela assim, autorizo sim. A intenção é ajudar vocês, tá? Gosto muito do que eu faço, eu falo que eu estou aqui, eu ganho bons honorários dos cartórios que eu advogo, das consultoras. A pessoa física, é claro que a gente tem contas para pagar, mas eu sempre sou muito justo, muito correto, a intenção é ajudar, amo o que eu faço, tá? Perfeito. Mais uma dúvida, doutor. Eu tenho uma casa, eu estou colocando todos os meus imóveis à venda para poder me capitalizar, né? Porque eu estou numa situação financeira bem difícil. Então, estou vendendo carro, estou vendendo moto, estou vendendo a casa. A casa onde eu moro aqui era um bairro normal. A Associação de Moradores deixou isso daqui com um portão. E a princípio ia aumentar, tinha uma contribuição que pagava o guardinha da rua, mas estava tendo alguns assaltos, algumas coisas mesmo com o guardinha, eles resolveram botar um portão e iam aumentar a mensalidade durante 1 ano ou 2, para cobrir as despesas do portão. Acontece que depois o negócio não parou de crescer e eles meio que formaram como se fosse um condomínio, né? Estão cada vez colocando mais coisa, cobram um valor absurdo de condomínio e eu me recusei a continuar pagando, né? Isso aí até está em processo, eu estou me defendendo na justiça já há muitos anos. Só que o meu advogado, eu fiquei 4 anos sem conseguir contato com ele, para você ter uma ideia. Nossa, é ruim. E aí, quando eu consegui falar com ele que eu queria vender a casa, que eu estava precisando vender a casa, ele falou que eu não posso vender a casa porque tem esse processo aí. Parece que o prefeito fez um decreto de que isso daqui tinha virado condomínio, então isso daí está sendo discutido na justiça, não posso vender a casa. Né? Inclusive, na época eu tinha dinheiro e eu quis depositar em juízo. Eu falei, vê quanto que eles estão cobrando, deposita em juízo, porque eu não quero ter dor de cabeça com isso daí depois. Ele falou que não podia, porque ia enfraquecer o processo, então agora realmente complicou a situação. Porque agora, se eu perder o processo, eu não tenho dinheiro para pagar, né? E eu realmente estou precisando vender a casa. É realmente um impedimento você ter um processo de uma associação de moradores que se passa por condomínio
para você poder vender o imóvel? Na verdade, o impedimento ele ocorre quando você tem um gravame na matrícula. Quando você não tem um gravame na matrícula, em regra, o cartório está apto a fazer a transferência. No máximo, o cartório vai fazer o quê? Vai imprimir uma declaração para quem está comprando assinar. O comprador, os compradores, a compradora, dizendo que está ciente que constou certidões positivas. Mas isso não é motivo para impactar no negócio. Não é motivo para falar, não consigo vender. Não é. É claro que tem que analisar algumas questões para ver se não vai dar fraude contra credor, alguma coisa assim. Mas em regra não é um impeditivo. Cada caso é um caso, mas em regra não. Eu acho que essa cobrança é inconstitucional. Que, aliás, é isso que o meu advogado tem alegado em todas as instâncias aí, que já foi para não sei quantas instâncias esse processo, né? Ele está sempre alegando que é inconstitucional a cobrança. Então, apesar de na última reunião que eu ter falado com ele, não sei se ele estava com raiva de mim, porque eu fiquei 4 anos tentando falar com ele e não dava retorno, aí chegou uma hora que eu apelei, né? O cara ficou meio com raiva, mas me atendeu. Mas aí ele falou que não, e ele cuidou do processo de vários moradores aqui do mesmo bairro e ganhou todos. Inclusive processo que ele pegou na metade, disse que ia ser difícil, que depois ele falou pro dono que ele vai ganhar. E o meu processo que ele pegou desde o começo, ele está falando que o meu ele vai perder. Eu não estou entendendo por quê, né? Mas enfim, eu estou precisando vender um imóvel e minha ideia é, na pior hipótese, eu vou avisar, claro, o comprador que tem isso daí. E assim, fechando o negócio com o comprador, eu vou tentar negociar com a associação e falar, vamos fazer o seguinte, a gente faz um acordo, eu pago um valor aqui para vocês. Isso, da base. É isso aí, claro. Eu acho que não pode ser, eu falo para os meus alunos, travar. Não pode, né? Surgiu uma certidão positiva, o negócio imobiliário não pode ocorrer. Não, você tem que analisar o que é o negócio. Às vezes é uma cobrança de um valor, de uma colisão de veículo, uma ação de alimentos, não tem nada a ver, não vai impactar o negócio. Então, não é porque a certidão é positiva, você vai dar negativa para o provimento, né? para o deferimento do negócio. Não, depende de cada caso concreto, né? Foi estranho, porque até na venda do carro, tinha um cara que estava interessado, mas depois ele falou que ele perdeu o interesse, porque ele falou, meu advogado olhou lá e você tem processo de condomínio, e isso daí pode dar problema se eu comprar teu carro para mim depois, e o cara acabou não querendo comprar o carro por causa dessa história, desse processo da casa. Mas tem muito palpiteiro, a verdade é essa, né? As pessoas dão palpite sem conhecer de forma aprofundada, isso é muito ruim, isso acaba atrapalhando, é que nem posse, né? O imóvel regular Mafrinha, depende, se para a sua estratégia de vida, você está pagando um valor que você acha justo, abaixo do valor do mercado, você consegue regularizar o imóvel. É claro que você vai analisar o risco de comprar um imóvel regular, mas você analisando esse risco, você vai conseguir passar para o nome, então é um equívoco, né? E tem mais um processo que surgiu também, doutor,